vendeu seus bitcoins antes da alta. E ele deixou de ganhar 1 milhão. Para que isso não aconteça com você, assim como aconteceu com o nosso querido amigo Thiago Nigro, de vender os bitcoins antes da alta, eu vou ensinar nesse vídeo o que você deve fazer com seus investimentos quando ele tá subindo que nem um foguete. Todo mundo já ouviu aquela história, se eu tivesse comprado bitcoin lá em 2010 eu teria não sei quantos bilhões, eu teria comprado o planeta Terra. Mentira, porque se você tivesse comprado os bitcoins em 2010, você teria vendido eles em 2011 ou antes. A maioria das pessoas fazem isso. E o que a gente deve fazer para evitar que isso ocorra? A gente tem uma estratégia chamada no mercado financeiro, né? Muitas pessoas utilizam essa estratégia, que é chamada de descascar os investimentos. Isso quer dizer que quando você tiver com algum ativo que esteja em alta, esteja subindo que nem um foguete, você não realiza todo o seu lucro. Você faz uma venda parcial, você faz uma saída parcial desse ativo. E aí tem algumas situações que a gente pode fazer dentro desse ativo e eu vou explicar aqui. Você comprou Bitcoin ou qualquer outro ativo e aí ele subiu, te deu 500% de lucro, 200%, você tendo uma meta ou não tendo uma meta. Você achou que aquele valor era bom e você decidiu vender. Só que você não sabe se aquilo vai continuar subindo ainda, ou vai descer, ou vai estabilizar, enfim, você não sabe o que vai acontecer porque ninguém sabe o que vai acontecer no mercado de investimentos. O que a gente deve fazer e o que é mais seguro ser feito? É você fazer vendas parciais. O que seriam vendas parciais? É você vender 10% do que você tem uma vez por semana ou uma vez por dia, se você quiser uma saída mais rápida, né? Se você pensar numa ideia de 10% por dia, são 10 dias vendendo um ativo. Se for a curto prazo, você vai pegar as oscilações. Se for a cada uma semana, você vai ficar 10 semanas. São 2 meses e meio vendendo. Da mesma forma que você tem que fazer o DCA, conhecido no Bitcoin, ou o MCA, que a gente ensina dentro da Start Grana, que é manter constante os aportes, da mesma forma que toda semana você dedica um dinheiro para comprar o ativo, você tem que fazer na saída do ativo. Então, se toda semana você compra R$100, quando você for vender, o ideal seria, né, ou fazer próximo disso, você vender toda semana R$100 ou o equivalente no valor, né? Se ele tiver dobrado de valor, você pode vender 200 ou um pouco mais. O que acontece com isso? Você evita o que o Thiago Nigro fez, que é vender 3 meses antes da alta, e aí ele dobrou, né? Não sei, provavelmente ele vendeu ali na faixa dos 48, 54 mil dólares, e hoje a gente está em 90, 92 mil dólares. Ele perdeu uma alta aí mais ou menos de 70, 80%. Poderia ter pego essa alta se ele tivesse feito um descasque, né? Se ele tivesse descascado aos poucos, vendido aos poucos. Talvez, se ele visse que o Bitcoin entrou, começou a tracionar, ele não tivesse saído. Então, te dá a oportunidade, além de você não sair de uma vez só, você rever os seus investimentos caso ele comece a subir, e você vai vendendo nele com mais alta também. Então, você está absorvendo mais ganho ainda do que aquele que já estava bom para você. Um adendo aqui, né, o primeiro ponto, isso não é uma recomendação de investimento, é uma das estratégias que a gente tem dentro da Start Grana, que eu ensino, que eu explico, inclusive nas lives semanais, a gente faz um direcionamento explicando como deve ser feito, se o ativo, se o mercado está em alta, está em baixa. Isso é uma decisão pessoal e vai depender muito da sua estratégia. Se você não se sentir bem fazendo essa estratégia, quer vender tudo de uma vez, você pode fazer, né? Se isso vai dar um mal-estar para você no seu estômago e você vai se sentir mal com isso, ou se a alta já foi boa para você, ok. O que você não pode fazer é vender tudo, subir e depois ficar se lamentando. E aí você vai fazer nhaca no mercado, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas ficam remoendo o que elas poderiam ter ganho, tanto que eu poderia ter enriquecido. Pensa que o poderia ter ganho não quer dizer nada, porque a tua vida continuou. Você poderia ter ganho a qualquer momento, em qualquer fase da tua vida. Então a vida do Thiago Nigro não mudou. Ele poderia ter ganho um pouco mais, um pouco menos. Provavelmente ele aportou em outros ativos que talvez deem esse mesmo valor para ele, né? Pode ter sido não tão rápido, mas pode ser que ele consiga esse valor, e provavelmente ele vai conseguir. E tenha muito cuidado com o que você ouve. Boa parte dessas decisões de sair de uma vez só
geralmente elas são influenciadas por vieses, né? Vieses políticos, vieses de queda, viés de pessimismo, que as coisas não vão se concretizar como, né, o mercado está caminhando, mas alguém tomou uma decisão ali, achou que isso não ia acontecer e conseguiu influenciar uma grande massa. Então toma muito cuidado com isso. O ideal é a gente ter uma estratégia bem definida antes de montar a carteira e seguir essa estratégia, tanto nos momentos de euforia, tanto nos momentos de alta. Essa estratégia de descascar é uma estratégia que eu utilizo, é uma estratégia inclusive que eu estou utilizando nesse momento no Bitcoin. Ainda não comecei a usar em outras criptos, altcoins, porque a minha previsão de mercado é de mais tempo de alta. Inclusive eu vou revelar aqui, eu tenho duas estratégias que eu vou fazer durante esse mercado de alta. Uma delas é a saída aos poucos, descascando o lucro. Eu vou fazer isso ao longo dos meses, mas se eu sentir que o mercado não vai mais, aí isso é uma decisão pessoal. Pode ser que eu erre ou pode ser que eu acerte, não sei, né? Mas se eu sentir que o mercado não vai andar mais, eu vou zerar. Mas isso é uma estratégia que eu estou prevendo usar para daqui 1 ano, daqui 9 meses talvez. Eu já tenho isso na minha mente, eu já tenho isso em consciência. Eu não vou fazer isso porque eu vi o mercado agindo de tal forma. Eu já tenho um direcionamento. Se o mercado andar desse jeito, eu vou tomar essa decisão. Se ele andar de outro jeito, eu vou tomar outra decisão. Já está muito bem desenhada a minha estratégia. Mas a estratégia principal, que é o que eu desejo seguir, é descascando os investimentos. E é isso que eu faço na minha carteira em todos os ativos que sobem. E ao longo do tempo tem se provado a melhor forma de você conseguir sair dos investimentos obtendo o lucro dele. Inclusive, dentro da Start Grana a gente tem a balança 50-50, que ela obriga a gente vender parcialmente o lucro para você repor o seu caixa. Se a sua carteira subiu muito que você tem investido, desequilibrou, não ficou mais 50-50. Né? O 50-50, quando eu falo, é 50% em caixa e 50% investido. Essa é toda a base da Start Grana que a gente ensina lá dentro. Até se você quiser assinar, você pode clicar no QR Code aqui na tela ou na descrição do vídeo. Então a gente pega essa balança e equilibra ela. Se ela desequilibrou em algum momento, a gente vai descascando, como se você pegasse uma tesoura, né, ou uma cebola. Você vai abrindo as camadas, você vai pegando aos pouquinhos, colocando esse lucro no bolso e fica em caixa. Voltou a cair, você compra. E aí você vai fazendo isso. Você não precisa fazer de uma vez só. Você retira um pouquinho o lucro do que está bastante alto na sua carteira e coloca no que tem mais oportunidade naquele momento. E você vai fazendo esse giro. Nunca de uma forma brusca. Imagina como se fosse um degradê. Você vai sempre fazendo aos poucos, de um jeito muito leve. Evita que aconteça o que aconteceu com o nosso querido amigo. É isso, muito obrigado se você esteve aqui. Hoje foi um vídeo curto. Eu gosto de falar, falei bastante nesse vídeo. Quer dizer, falei bastante não, falei pouco, né? Deu 9 minutos. Se você quer ver mais vídeos como esse, se você está gostando desse formato, comenta aqui. Comenta se o Thiago Nigro fez o certo, comenta a sua estratégia que você tem. Talvez você tenha uma estratégia que para você funcione. Como eu disse, não quer dizer que essa é a melhor estratégia. Você tem que adaptar, tanto que no nosso método que a gente ensina dentro da Start Grana, uma das bases é sempre o perfil, então não tem como eu dizer o que é melhor para você. Você tem que saber o que você quer como objetivo, qual que é o seu perfil, e aí você traça. Mas de linhas gerais, essa é uma das estratégias que tem se mostrado de bom resultado ao longo do tempo. Valeu, muito obrigado, curta o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!